João vir fazer, preparar o caminho para Jesus, preste atenção para que você aprenda isso. 700 anos antes da vida do Messias, ele foi profetizado. Profetizaram que havia de vir um que ia tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus iria vir para nos livrar de toda a malícia que havia no mundo. Hoje eu e você estamos aqui por conta que lá na cruz, numa sexta-feira santa como hoje, ele carregou o meu e o teu pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados e sobre as suas pisaduras as nossas dores, irmão. Então às vezes a gente esquecendo de um dia que nem hoje, uma sexta-feira da paixão. Irmão, sexta-feira da paixão não ficou para o católico, não. Ficou para todo aquele que crê no Senhor, crê que ele foi crucificado na cruz por mim e por você. Ele derramou o seu sangue carmesim. Quando ele derramou o seu sangue, muitos vão dizer assim, e Jesus morreu. Não, Senhor. Jesus, ele se entregou à morte. Porque a morte não tinha autoridade sobre Jesus. Se a morte estivesse esperando que Jesus tivesse morrido, ele ainda estava lá pendurado no madeiro, porque a morte não tem poder sobre ele. Ele venceu a morte, irmão. Então aquilo que estava morto dentro de você hoje, se você crer, sairá daqui ressuscitado. Porque aquilo que você tem morto dentro de você. Deixa eu ver para quem eu estou pregando. Todos aqui são crentes, assim com a mão. Todos são cristãos, na verdade, né? Aleluia, Deus. Só você, varão, lá de trás, que não é? Hein? Estava afastado, porque eu creio que hoje tu volta. Em nome do Senhor Jesus. Estou fazendo essa pergunta não para impor, não para lhe constranger, mas para que hoje você abra o seu coração e venha ouvir a mensagem do Senhor verdadeiramente. Vamos lá, vamos para Mateus 11, vai dizer assim. Ô glória. Mateus 11 vai dizer, e João vindo lá no cárcere, João foi preso, ele com 40 dias foi arrancar a cabeça dele. Quando estavam perto ali de arrancar a cabeça de João, dentro do seu coração criou-se uma dúvida. Aí vamos lá, 700 anos foi profetizado a vida do Messias. João Batista, ele foi o propulsor. Ele saiu ali abrindo o caminho, fazendo os discípulos para quando Jesus viesse, o caminho já estivesse ali meio que aberto, ou vamos dizer, pronto, para ele seguir com o seu ministério. E andando Jesus ali, quando Jesus vem descendo sobre o monte, João o avista. A Bíblia vai nos relatar que é a única pessoa que João Batista sai de dentro do mar para receber. É Jesus. E quando ele chega lá aos pés de Jesus, ele já vai dizendo, eu não sou digno nem de amarrar tuas alpargatas. Santo no século de hoje, o chinelo, o tênis. João Batista não se achava com dignidade de amarrar os chinelos de Jesus. Mas Jesus vai dizer, peraí, vamos fazer o caminho. Você vai me batizar como todos os outros. Ele vai dizer, mas Senhor, ele disse, não, você me batiza com água, mas eu vou te batizar com o Espírito Santo. Você hoje é para sair daqui voando nas asas dos anjos. Hoje é para você sair daqui diferente. Não tem cabimento de você entrar por essas portas, ouvir louvor, ouvir oração, ouvir a profecia e sair do jeito que entrou. Se você sair do jeito que entrou, irmão, tem algo errado na sua vida. Não é com ninguém, não. É na sua vida, irmão. Se você veio para cá atrás de uma vitória, se você veio para cá buscar uma resposta do Senhor, deixa eu te dizer que Deus já está falando no seu coração. Deus já tem te dado resposta aqui no louvor. Deus me faz sentir que teve pessoas pedindo em casa aqui hoje. Senhor, fala comigo. Deus está falando com você. Você saiu pedindo a Deus, Pai, fala comigo naquele lugar. Usa aquelas pessoas que vão passar por lá. E Deus está te dizendo aqui, hoje eu sou confirmação de palavra aqui. Deus manda eu te dizer que a gente estamos aqui hoje é confirmação de oração para crente. Tem crente, irmão, que ele coloca a incredulidade no seu coração e principalmente na hora da angústia. Porque ele vai dizer assim, se eu estou passando por aflições, Deus não é comigo. Quando tu está vendo duas pegadinhas no chão, tu está pensando que é com o caminho, né? É Deus te carregando no braço, irmão. Você é quem está com seus olhos atentos para ver isso. Quando tu está vendo ali as pegadas no chão, que tu olha para trás, tu pensa que é você. Deixa eu te dizer um segredo. Tu pega um retrovisor e olha para trás assim na tua vida. Olha como é que tu estava daqui a 2, 3 anos atrás. Para muitos, o Espírito Santo é tremendo, porque para muitos ele vai dizer assim, olha como tu estava há um mês atrás. Eu não sei nem quem é, que eu não conheço quase ninguém aqui. Mas ele manda dizer para você, olha como você estava há um mês atrás, para você abrir a sua boca e dizer que eu não sou Deus na sua vida. Olha a mudança que eu já fiz com você. Olha o que tem acontecido na tua vida, irmão. Como é que você abre a boca para dizer que Deus não é com você?
Vai ter coisas, irmãos, que Deus vai te dar para que você saiba que Ele é Deus. Mas tem coisas que Ele só te dá depois que você reconhecer que Ele é Deus na tua vida. E quando você não reconhecer que Deus é o soberano, que Deus é o grande, que Deus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o início, é o fim, na tua vida, irmão, Ele não te dá a bênção. E não vai pensando que a gente serve um Deus sarcástico, não. Porque se a gente servisse um Deus sarcástico, já estaríamos todos mortos. Porque eu sou falho e pecador, você também é. Aquele que diz assim, não, eu não peco, eu não sou falho. Vá para outro caminho, porque isso aí está errado. João Batista era primo de sangue de Jesus. Ele é filho de Isabel. Primo de sangue de Jesus. Ele é filho de Isabel com Zacarias. Mas na hora da aflição, o próprio primo de Jesus duvidou que ele era o Messias. E manda 2 dos seus discípulos e deu com ele. Vai lá e pergunta a ele se ele é o Messias ou teríamos que esperar outro. Como é que você passa 30 anos da sua vida preparando um caminho para Jesus? Eu não vou longe não, viu, irmão? Tem gente que está 30 anos, 20 anos dentro da igreja e ainda não conheceu o poder do Espírito Santo. Tem gente que está com 20 anos dentro da igreja, não sabe o livro da Bíblia. Tem gente que está 30 anos dentro da igreja e não sabe fazer uma oração, irmão. Você está no local errado, meu amigo. Como é que você está há 30 anos sentado na mesma cadeira? Tem pessoas que se acham demais. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não. Mas eu vou dizer. Eu vim aqui para... Eu vou falar, irmão. Deixa eu dizer um negócio a você. Tem pessoas que estão tão habituadas a sentar naquele cantinho que se o irmão chegar lá e sentar, ele pede para sentar. Isso aí é meu lugar. Como se ele tivesse comprado. Como se Deus só falasse para ele se ele estivesse ali. Irmão, deixa de bobagem. As bênçãos do Senhor, ela vai onde é que tu for. Você não tem que procurar a bênção, não tem que procurar o abençoador. O que tem hoje acontecido é isso. As pessoas estão vindo atrás da bênção. Atrás da bênção, atrás da bênção. Irmão, ache o abençoador na tua vida, que aí tu vai ver as proezas de Deus, as riquezas de Deus, para onde tu for. Se tu morar dentro de um barraco, Deus vai transformar num palácio. Eu dou exemplo aqui do irmão House. Ele falou que a casa dele é um barraco, né? Eu sou testemunho ocular que eu já fui lá algumas vezes. Ele mora, hoje a casa dele é um triplex. No Vale Dourado, é a casa mais bonita do Vale Dourado. Eu não estou dizendo isso porque ele está aqui, não. É porque eu sei, eu já fui lá. Outra hora era uma pessoa noiada, desgraçada pela sociedade, a sociedade não crê. Aí não tem mais jeito não, só a morte. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus entra num barco, a morte pula, ela tem que ir embora. Quando Deus chegar na tua vida, a tristeza ela tem que saltar de alegria, irmão. Quando Deus verdadeiramente chegar lá no teu lar, a bênção do Senhor que está sobre ti, ela sai contagiando, ela sai resgatando, ela sai pegando aqueles ali que você achava que nem era possível. Aí Deus, peraí, que aqui é um levita, peraí, que aqui é um pregador, peraí, que aqui é aqui vai ser um ombreiro. Aqui dentro da igreja, irmão, não é preciso só você estar aqui não. Aqui é um corpo e Deus quer usar cada um aqui de uma maneira que for. Deus quer usar um para limpar banheiro, Deus quer usar um para limpar chão, Deus quer usar um para carregar copo, Deus quer usar um para ficar lá na porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a bênção que está para o pregador está porque está lá na porta, a bênção que está para o ombreiro está porque está no banheiro, a bênção para aquele que está de joelho está porque está lá dentro da salinha, irmão. As bênçãos de Deus, elas irão atrás de você. Agora você tem que dar ouvido à voz do Senhor. Deuteronômio 28:2 vai dizer isso. E as bênçãos do Senhor vão atrás de ti. Você pode ir para onde é que for, ela vai com você. Não é um local que é abençoado não, viu, minha irmã? A bênção vai com vocês. Se você abrir uma igreja lá dentro dos barracos, Deus vai com você. Pode ser aonde é que for, a bênção do Senhor vai atrás de ti. É a promessa do Senhor, está lá em Deuteronômio 28:2. Mas vamos para lá. Quando a gente chega lá aí, Jesus, suponhamos, é uma exegese, não está na Bíblia, mas João Batista, quando manda 2 dos seus discípulos ir ter lá com ele, vai lá saber se ele é o Messias. A Bíblia nos relata que Jesus andava rodeado de 4, 5 mil pessoas. Então não era fácil de chegar até Jesus. Você podia tentar, você olha que a mulher ela queria tocar só na orla do vestido dele. O paralítico de Cafarnaum era 4 amigos tentando chegar com ele até Jesus, não conseguia. Tiveram que levantar a cama, subir por cima da casa, descer lá no meio para chegar até Jesus. O cego Bartimeu tinha que estar gritando: Jesus, 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 porque ele não conseguia chegar até Jesus. Era 4, 5 mil pessoas rodeando o Messias. Com esse cego aqui de João Batista não foi diferente não.
Como eles não persistiram e não conseguiram chegar até lá, olha o que eu vou dizer para você. A receita do bolo dentro da igreja aqui, viu? Isso é uma receitazinha boa para você levar para qualquer canto do mundo. Tem pessoas pregando o que não deve. Tem pessoas profetizando carne. Tem pessoas falando besteira em cima do altar. Mas deixa eu dizer mais um negócio para você aqui. Quando aquele servo, olha que era servo de João Batista. Que ele diz aqui, e João Batista manda 2 servos seus e 3 com Jesus. A Bíblia é quem está me dando essa afirmação aqui. Aqui não é conversinha na minha cabeça não. Mas eu vou conjecturar para você entender. Aqueles 2 servos de João Batista não conseguiram chegar até Jesus. Aí fica gritando, Jesus! Jesus! Aí Jesus deve ter olhado para trás e diga. João mandou perguntar se tu era o Messias. Olha como é dúvida. Começou no coração de João dentro do cárcere, plantou em 2 servos, e os 2 servos, sem sabedoria, plantaram dezenas de pessoas que estavam lá perto de Jesus, só pelo que ele podia prover. O que acontece, irmão? Vamos trazer para dentro da igreja. Tem pessoas que querem vir para a igreja só por conta de bênção. Tem pessoas que querem vir para a igreja aqui por conta do oba-oba. Tem pessoas que querem vir para a igreja. Deus não falou comigo hoje, então não era Deus que estava no altar, não. E você acha que você é a estrela do céu para Deus vir para cá e estar com a obrigação de falar com você? Tira a ideia da sua cabeça que Deus não é obrigado a fazer nada. Se Ele fizer na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas se enganando, querendo trocar de lugar com Deus, achando Ele que coloca Deus no canto da parede, como esses 2 servos aqui. Deixa eu te dizer, Jesus Ele é sábio, Ele é expert. Ele chamou de servo, deixa ele vir aqui. Tu vai ler João Batista agora e tu vai dizer para ele o que você está vendo agora. Ei, Jesus não foi no passado, nem foi no futuro não, irmão. Ele disse, você vai ver agora. Vai lá e diga para ele o que você está acabando de ver. Que sobre a minha palavra. Ei, não é sobre a minha nem sobre a sua não. Tem pessoa que quer chegar aqui com mimimi e dizer assim, eu cansei de ver pessoas dizer assim, essa irmã aqui já curou muita gente. Uma irmã dessa porra de falha, irmão. Não faz nada na vida. Se não for o poder de Jesus na minha vida, eu não tenho condição de chegar aqui e fazer nada. Aleluia. Quem opera aqui não sou eu não, que eu sou falho para você. Quem opera aqui é Jesus. E eu creio que Jesus está falando no coração de um bocado hoje aqui. Ei, não é em vão a vida aqui não, viu? Deus não reúne o seu povo em vão, nem dispensa ninguém de mãos vazias. Você só sai daqui de mãos vazias se você quiser. Porque Ele lhe deu livre-arbítrio. Jesus chama eles, vem cá. Vai lá, conta para ele o que tu vai ver agora aqui sobre as minhas palavras. Os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aleluia! Vai lá e conte para ele agora isso aí. E eu ainda estou anunciando o evangelho para todo pobre, porque só tinha valor naquela época quem tinha dinheiro. E Jesus ele veio para os fracos, ele veio para os oprimidos, ele veio para os doentes. Aquele que se acha o bambambam, aquele que se acha que está salvo, aquele que se acha que está santo, nem se preocupe não, pode ir caminhando, que Jesus não veio para você não. Aleluia. Jesus ele veio para quem precisa, para quem busca, para quem clama, irmão. E não vai colocar Jesus no canto de parede, que você não consegue não. Por que você lê o texto de Marcos 11? Para que você entenda que ninguém coloca Jesus contra a parede. Vou pular lá para você poder entender. Marcos 11, 25 vai dizer assim, ó. E quando... Marcos 11, 27, 28 vai dizer assim, ó. Olhem como que as autoridades dos fariseus... Os fariseus começaram a perguntar a Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Para curar, para libertar. Ei, você está se questionando como é que Jesus vai libertar aquela pessoa que está dentro da tua casa, irmã. Você está perguntando para Jesus como é que ele vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o centurião mandou o servo dele ter com Jesus, ele disse vai para o servo dele. Em Jerusalém, eu não vi tanta fé. Porque o servo disse assim, ó. Ei, o rei de mandou dizer que se tu desse uma palavra, o servo dele já estava curado. Ele vai dizer, eu não vi tanta fé. Irmã, a gente está dentro da igreja servindo ao Deus que tudo pode, ao Deus de perto, ao Deus de longe, ao Deus que a gente ora aqui e Deus chega lá no presídio, ao Deus que a gente ora aqui e Deus chega lá na boca de fumo, ao Deus que a gente ora aqui e Ele chega lá no hospital, curando, sarando, estancando sangue, sanando aquela dor. Agora eu tenho que orar crendo no meu milagre. Oh, glória! Ele não é Deus de oba-oba, viu, irmão? Aí os fariseus se juntaram e começaram a perguntar a ele. Me responda aí, como é que tu faz essas proezas aí? Me diga aí com que autoridade tu faz isso aí? Aí Jesus vai dizer para ele, eu vou dizer. Agora primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que era o batismo de João para vocês? Aí ele, espera aí Jesus, a gente responde já.
Aí começaram a cochichar. Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, estava ouvindo que ele estava lá, arrazoando entre si, como a Bíblia nos diz. Aí ele estava lá. Se a gente começar a dizer que o batismo era de Deus, ele certamente vai perguntar: e por que vocês não se batizaram? Mas se a gente disser que era dos homens, a população aí que não é pequena vai cair de pau em cima da gente. E aí ele disse: cara, Jesus, a gente não sabe não que era o batismo de João, não. Ele vai dizer: pois vocês vão saber, não vão saber em nome de quem eu faço essas coisas, por quem eu faço essas coisas, vai ficar na dúvida no seu coração. Então, irmão, olha, isso é o que quando você tenta colocar Jesus contra a parede, é o que ele vai dizer para você. Você está achando que você me coloca contra a parede, você está achando que você tem, eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus que manda labareda de fogo, eu sou Deus que coloca a nuvem de dia, eu sou Deus que acenda fogo de noite, eu sou Deus que a roupa cresce no teu corpo, a chinela não fica podre e cresce nos teus pés, eu sou Deus aquele que quando tu abre teu armário e começa a clamar: pai, chega com providência aqui, eu mando chegar lá um sacolão na tua casa, eu mando chegar o dinheiro no gás, eu sou Deus de providência na tua vida. É tremendo, irmão, isso aí, sabe por quê? Porque a gente só crê quando chega. Aí eu vou dizer a você, irmão, adorar a Deus com tudo é fácil demais. Com a providência chegando é fácil demais. Eu quero ver você adorar a Deus é no leito do hospital. Eu quero ver você adorar a Deus é liso. Eu quero ver você dar glória a Deus porque está passando fome. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmão, é que Deus vai dizer: está me adorando. Eu vou chegar com providência na vida dele. Eu vou chegar com providência no lar dela. Eu vou mandar as compras. Ei, certa vez eu tenho até uma história que conta isso aí. Que tinha uma mulher dentro de casa com 7 filhos, o marido dela morre. E ela começou a vender as coisas, Chegou a hora que ela só tinha poucos objetos dentro de casa. E ela começou a clamar: ela vai, liga o raio. E no raio está passando comercial: ligue para cá agora, me conta a sua situação que eu mando. A gente vai mandar chegar aí sacolão na tua casa. Ela vai lá e liga para o raio. Um comerciante escuta, manda 2 trabalhadores, você vai lá, entrega lá essa cesta básica aí, e diga a ela que foi Satanás que mandou. O trabalhador disse: eu não vou não. Ele disse: vai, ou você vai ou vai para a rua. Ele disse: vá lá e diga a ela que foi Satanás que mandou. E eles chegaram lá e começaram a arriar, minha irmã, cesta básica, pega a cesta básica, e eles arriando e tudo agoniado, ele olhando para o outro. Aí um diz, não teve coragem de dizer, ele foi e disse assim: mas a senhora não vai nem perguntar quem mandou não? Ele disse: eu não, que quando Deus manda até o Satanás obedece. Ei, irmão, Deus é a resposta da tua vida, irmão. Tu acha que tu está nessa situação aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem que descer, tem que buscar, tem que orar e tem que jejuar. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João Batista jejuam e a gente não? Ele vai dizer: não é preciso jejuar ainda não. O noivo está com você. Agora, quando o noivo for para a glória, aí será preciso jejuar, aí será preciso orar, aí será preciso buscar de joelho lá dentro do seu quartinho com a porta fechada e não precisa nem falar, que é para os cavalos de Satanás me ouvir. Você está entendendo, irmão? Você sabe como é que Satanás sabe da sua vida? Porque você abre a boca e fala. Eu tenho que contar meu problema para quem pode resolver. E eu não vou contar problema para outro aqui não. Eu conto é para Jesus. E ele se inclina do céu. Ei, a Bíblia ela diz assim, ó: e Deus se inclina do seu trono para ouvir a minha e a tua oração. A oração que tu faz com fé. A oração que tu faz de joelho ali buscando ele. Quando tu jejua ali, tu está sacrificando a tua carne. Quando tu sobe o monte e passa a noite lá em cima ali, tu está sacrificando a tua carne. E sabe quem é que está recebendo esse sacrifício aí? É o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Ele é quem recebe as tuas lágrimas. Irmão, eu não tenho nada para dizimar, eu não tenho nada para ofertar. Deus recebeu as lágrimas da viúva, meu irmão. Ele recebe as tuas também. Agora que seja sincera, porque até os crocodilos choram. Tem pessoa que está chorando aqui, daqui a pouco está ali. Não sabe nem por que estava chorando. Aí esquecendo da situação que estava passando. Ou veio aqui ensinar para comover um e outro. Deixa eu dizer uma coisa: teu coração tem que ser puro, tem que ser reto. E se você veio buscar aqui ao Senhor, começa a glorificar e cantar. Porque quando tu glorifica e canta aqui, ele já chegou lá com a providência. Se você vê, você sai daqui hoje de posse de vitória, meu irmão. Deus ele é soberano, irmão. Deus ele é grande na nossa vida, mas ele é tão grande de um jeito que ele manda dizer assim: para você que está aqui na frente aqui, eu estou recebendo as tuas lágrimas, eu estou vendo tu derramar as lágrimas de madrugada, eu estou sentindo falta de uma intimidade que tu tinha comigo e tu deixou de me buscar por quê, mulher? Eu estou recebendo
Com a abundância? Porque você vai dizer que foi na força do braço. E na força do braço você não ganha para Deus. Quando Gideão, olha só, viu? Lá em Juízes 6, Juízes 6 vai dizer assim, ó, e Deus entregou o seu povo nas mãos dos medianitas e dos amalequitas, porque eles fizeram o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. Irmão, o que quer dizer com isso? Vou lá para frente. Os irmãos eles começaram a ter com a força do braço, dizer, a gente já não precisa mais de Deus. Eles deixaram de orar, eles deixaram de jejuar, eles deixaram de buscar, deixaram de sentir a presença do Senhor na vida deles. Você sabe quanto isso é grave? Deus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Não é de todo jeito que Deus opera, não. Tem que consertar o altar. Aleluia. Enquanto você não se consertar, Deus não opera na tua vida. Glória e o que é, irmão, que eu estou em fará, não sei não. Muitas vezes tu é uma irmã, um irmão fofoqueiro. Muitas vezes tu é uma irmã, um irmão que está olhando para a vida dos outros. Muitas das vezes o irmão está com a gravata lá, mas a língua dele é maior que a gravata. Muitas das vezes a gente vem para a igreja olhar como é que a irmã veio. Se veio de brinco, se veio de salto, se veio de saia, se veio de short. Sei, o alvo é Jesus, olha só para ele, olha para o lado. Enquanto você estiver olhando para o lado, a tua bênção não chega, irmão. Sabe por quê? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas o anjo vai ter lá com Gideão. E olha a humildade de Gideão. Está lá em Juízes 6, 13, 14, lá para frente, ele vai dizer assim, o que Deus quer comigo? Eu sou o menor, o mais pobre da casa de Manassés. Tu está pensando que Deus olha a riqueza, hein? Tu está pensando que Deus olha tamanho, postura social, está pensando que Deus quer saber se tu é rico ou pobre? Deixa eu te dizer uma coisa, se tu servir a Deus verdadeiramente, tu serve a Deus que Ele é dono da Caixa Econômica, Ele é dono do Bradesco, Ele é dono da concessionária, Ele é dono do Banco do Brasil, Ele é dono, irmão, daquilo que tu nem imagina que é, e Ele ainda pode fazer, como está lá no livro de Efésios, que a gente leu na passagem da noite aqui, que Ele é Deus soberano, para fazer muito mais do que tu pensa e precisa. Glória a Deus. Outra hora eu também estava lá no meio da rua, abandonado. Hoje eu sou capelão pela misericórdia do Senhor que operou na minha vida. Eu estava lá abandonado, eu era noiado, eu era viciado. Tudo que você imaginar de droga aí na sua cabeça, tirando e injetada. Aquela que cheirar, que fumar e que beber, eu usei todas. Eu usei todas que você imaginar. Eu cheirei pó, fumei crack, fumei maconha, fumei cigarro, tomei cachaça, tomei comprimido, ripinol, diazepam. Eu saí, o que você for fazendo aí. Na rodinha em que eu vivia, sabe o que eles diziam? Lá vem o clínico geral. Eita Deus. É o clínico é aquele que faz tudo. Não. Eu só não usei droga injetada. A minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram, não quiseram mais saber de mim. Mas quando todo mundo pulou do barquinho, aí Jesus entrou nele. Espera aí que eu vou fazer um milagre aqui. Espera aí que eu vou mostrar para eles. O que eles diziam que não tinha jeito, ainda há uma solução, ainda há saída. Ei, tu crê que tem saída, irmão, do teu problema? Tu crê, irmão, que Deus vai chegar lá? Ei, tu tem que crer pelos olhos da fé. Tá tão difícil, irmão Alisson. Ei, mas não é impossível não. Lucas 1,37 vai dizer isso, não há nada impossível para Deus. Ele está chegando com providência lá na tua vida. Agora tem um tempo determinado para tudo. Irmão, mas você está dizendo que Ele vai fazer? Tu está merecendo? Tu está jejuando? Está buscando? Está orando? Está deixando de falar da vida dos outros? Está deixando de botar a mão onde é que não deve? Está deixando de olhar para onde é que não tem que olhar? Glória a Deus. Tem que se consertar, irmão, não é de todo jeito não. E sabe o que Gideão fez? Arrumou 32 mil homens para ir tomar as terras de volta. Aí Deus disse, não, Gideão, é muito. Diga os covardes que voltam. É o que você tem que dizer para a sua vida. O que é que? Você tem que orar mais ou menos assim. Deixa eu dar a receita do bolo. Pai, tira tudo de mim, Pai, que não é do teu agrado. Senhor, afasta, Pai, que eu não vou deixar de falar com ninguém, não. Mas o Senhor, Pai, pela tua misericórdia, afasta, meu Deus, quem não tem que estar aqui perto de mim. Pai, coloca um cântico novo na minha boca, Senhor. Cinge os meus ouvidos, Pai. Coloca um tapa-olho para que eu não veja aquilo que o Senhor não quer. E Deus, Ele começa a te livrar. Deus, Ele começa a te cegar. Se tu soubesse, irmão, quantos livramentos Deus tem dado à tua vida, os que tu viu, tu tá achando muito, e os que tu não viu, que Deus livrou. Em média, irmão, centenas de livramentos Deus dá por dia. Deus te dá um livramento de cair, Deus te dá um livramento de uma queda, Deus te dá um livramento de um acidente, Deus te livrando no trânsito, Deus te livrando na cama do hospital, Deus Ele te livrando da que tu tiver, meu irmão.
Deus ele é Deus de amor, Deus de misericórdia. É isso que eu quero dizer para vocês aqui essa noite. Deixa eu dizer mais. E quando Gideão chegou e disse, e aí Deus, e agora? Tem 32 mil homens. Aí ele disse, não é na força do braço não, meu amigo, peraí. Foi assim na minha vida. Eu achava que eu vencia na força do braço. Me internaram. Eu passei pelo Capos, pelo Noato, pelo João Machado. E não teve jeito não, meu irmão. Só quando Jesus chegou na minha vida. Não foi na força do braço não. Aí Gideão, ele disse para Gideão, liga os cavalos que voltam. E voltou 10 mil homens. Ficou 22 mil. Ele disse, e agora, Senhor? Ele vai dizer, é muito. Mas Deus lá tem 150 mil. Ele disse, é muito, Gideão. Manda eles beber água. Aqueles que beberem como um cão, manda voltar também. E sabe quantos beberam água como um cão? 21.700. Está lá na Bíblia, Juízes 6. Você pode ir lá. Juízes 6 e 7, você vai ver esse contexto aí. Essa história que eu estou lhe contando. A Bíblia narra essa aí. Lá em Juízes 6 e 7. Ele vai contar essa história aí. Aí ficou quantos? Era 22 mil. Voltou 21.700. Ficou 300. Aí Gideão tremeu na base. Disse, Senhor. Ele disse, agora sim. Mas Deus, aqui é pouco. Ele disse, não. Vocês não vão nem lutar. Quem vai dar a vitória sou eu, irmão. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? Você não precisa lutar não. Quem dá a vitória é Deus, irmão. Eu não sei nem qual é o teu problema não. Tu pode estar devendo a agiota. Tu pode estar devendo ao boqueiro. Tu pode estar fazendo o que for aí. Mas se tu crê em Deus, Ele é Deus para te libertar. Ele é Deus para te livrar. Ele é Deus para te dar a vitória na tua causa, irmão. Agora eu vou lhe dizer de novo. Tem que consertar o altar. Quando Baal pegou os 450 profetas dele e ali chegou lá, eles começaram a se chicotear e derramar sangue aquilo ali tudinho. Sabe o que Elias fez? Grita mais alto, pode ser que o teu Baal aí tenha que dar um rolê. Grita mais alto aí, pode ser que Baal esteja dormindo. Grita mais alto aí que Baal está ouvindo vocês não. Deixa eu dizer um negócio para você, Elias não combinou nada com Deus, viu? A Bíblia não nos relata que ele combinou não. Mas ele chegou lá, consertou o altar, que é o que a gente tem que fazer na nossa vida. Conserta a sua vida. Peça a Deus para tirar aquilo que não é do agrado dele. Conserta a sua vida. Peça a Deus para controlar a sua língua. Ei, muita gente tem que dizer assim, a gente não consegue controlar a língua, mas a língua só fala daquilo que o coração está cheio. Você tem que encher seu coração de bênção. Não é, né? Não convém que de uma fonte jorre duas águas, uma boa e uma ruim. Como é que você é crente de oração? Como é que você é crente que busca Deus e está aqui profetizando bênção quando sai lá fora é maldição? Espere Deus não, irmão. Tua fonte não jorra duas águas não. Conversa é essa. Se você é de Deus, é de Deus. É de bênção, vai sair só bênção. Eu estou apanhando aqui, mas eu estou glorificando. Eu estou apanhando aqui, mas estou dizendo, Ele está dando em mim, Pai, mas livra Ele. Ele está dando em mim, meu Pai, mas abençoa Ele. Porque quando eu oro por Ele, Deus faz por mim. Você está entendendo a chave do segredo aí? É essa. Você vai orar porque Ele quer lhe caluniar. Você vai orar porque Ele está lhe denegrindo. Você vai orar pelaquela pessoa que está querendo lhe matar. Irmão, está querendo lhe matar, mas Ele só vai lhe matar no dia que Deus permitir. Se Deus permitir, enquanto Deus não permitir, corona não te leva, para não te leva, fome não te leva, desgraça nenhuma te leva. Agora quando Deus permitir, tu morre dando uma topada. Chega ali e dá uma topada, cai para trás, morreu. Porque era permissão do Senhor você ir embora. Se não for permissão do Senhor, você vai passar por esse coronavírus, pulando e saltando de alegria e Ele não te atingirá. Em nome de Jesus. Você crê nas bênçãos do Senhor? Quando o Gideão convocou os 300 que chegou lá, a guerra já estava vencida. Quando tu convocar os 300 e for no nome do Senhor, quando tu chegar lá, a tua guerra Deus já te deu. Vamos se levantar em nome de Jesus, vamos orar. Eu queria ir muito mais, mas as horas já é passadas. Já passou feito. Meu Deus, eu estava vendo minha irmã do céu. Oh, glória. Aquele que necessita de uma bênção especial. Você vai orar. Vamos começar louvando. Não precisa nem colocar não, minha